Graça e paz, gente. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Eu sou Antônio da Thalissa. Olá, pessoal. Eu sou a Thalissa do Antônio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse dia tão especial que a gente dedica para pararmos e refletirmos sobre o nosso relacionamento. Precisamos estar voltados a Deus nesse momento para fortalecer essa relação entre homem e mulher, marido e esposa. Queridos, como igreja, nós anualmente promovemos o jantar ou o encontro de casais. Ano passado tivemos a bênção de termos dois, um aqui na cidade de São Gabriel e o outro lá em Capixaba, que é interior de São Gabriel. Mas esse ano, devido a esse contexto que nós estamos vivendo, não foi possível a realização desse evento, mas com a graça de Deus, Ele nos permite que através desse espaço nós continuamos cumprindo o nosso propósito como ministério. E é interessante deixar claro, nesse momento dessa nossa conversa, que desde aquele momento que nós instituímos, nós criamos esse espaço, um jantar, encontro de casais, esse ministério que surgiu, não foi com o objetivo de nós darmos aula, nós como casal, darmos aula para os outros. Afinal de contas, nós temos poucos anos de casamento, enquanto alguns que nos assistem aí têm montes de anos de casamento, poderiam nos servir e dar aulas. Não é esse o objetivo. Aqui nós buscamos, pela palavra de Deus, instrução, orientação para termos relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós, como casais e casais que creem no Senhor. Por isso, nesse primeiro momento, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, consagrando esse tempo que você, aí juntamente com seu cônjuge, possa agora prostrar sua mente, fechar seus olhos e orar ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, que nesse momento possamos ouvir a tua palavra, Senhor. Que ele seja de transformação, de renovo, de refrigério, Pai, ao nosso relacionamento contigo e com o nosso amor. Esteja, Senhor, falando ao nosso coração, esteja nos nossos lares, Deus, com os nossos filhos. Clamamos, Pai, a tua presença nesse momento em cada lar que está nos ouvindo agora. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está conectado, que bom que você está dedicando esse tempo para assistir. E nós lhe desafiamos também a estar compartilhando esse vídeo com outros casais. E o desafio, esse vídeo não é para assistir sozinho. Então, chame seu cônjuge, deixe para daqui a pouco, como é algo gravado, então deixa para daqui a pouco, se você está aí sozinho, para que os dois sejam ministrados pela palavra de Deus que estará sendo anunciada aqui. Por isso, queridos, num primeiro voltar-se à palavra, nós queremos pegar da onde vem essa questão do casamento, dessa instituição, qual é o princípio disso? E aí nós vamos para o princípio, Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 traz uma definição fantástica, e essa é a nossa compreensão de casamento como igreja. Gênesis capítulo 2, o versículo 24, nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante destacar, para quem gosta de base bíblica,
esse mesmo versículo, essa mesma afirmação, além de ser dita aqui no livro de Gênesis, também é dita por Jesus. Dois evangelistas, o evangelista Mateus, no seu capítulo 19, versículo 5, e também Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8, vai usar praticamente essa mesma afirmação. Ou seja, é palavra de Deus. E para quem gosta assim dessa questão de referência, por ela ser citada tantas vezes, comprova ainda mais da sua centralidade, da sua importância. Se Deus inspirou os autores bíblicos para relatarem e destacarem lá nos seus escritos, é porque ele queria destacar a importância desta afirmação. Essa afirmação também foi dita, repetida, por Paulo ao escrever 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16, e também a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Veja só, 4 vezes. Na lei, Gênesis, nos evangelhos, Mateus e Marcos, e também nas cartas pastorais, Coríntios e Efésios. E aqui nessa afirmação nós temos a base para o que nós compreendemos como casamento. Veja só, por isso deixa o homem pai e mãe. Há aqui um rompimento. Aquela família que era constituída de pai, mãe, filho ou filha, agora é rompida. Alguém se afasta daqui e vai começar uma nova família. Um novo começo. A partir do homem e da mulher. Então, aqui uma palavra interessante. Quando nossos filhos crescem, amadurecem, se casam, aquela importância, nós continuamos apoiando, nós continuamos orando por eles, mas eles precisam construir a sua vida como casal, a sua vida como família. Nós damos apoio. Agora, quem constrói esse novo lar, essa nova família, são eles, porque a partir disso se inicia uma nova família. Um outro dado: o homem se une à sua mulher. Homem e mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Mas como assim? Nós continuamos tendo diferenças. O jeito de ser, muitas vezes de pensar, temperamentos. É claro que continuamos sendo duas pessoas com as nossas diferenças, mais aquela bagagem cultural que nós trazemos. Sim, nós temos também formações diferentes. Tudo isso. Agora, o texto bíblico, quando fala aqui uma só carne, ele está falando da união espiritual entre o homem e a mulher. Não é aquela coisa de um contrato, como é o casamento civil, lá no cartório. Ali é um contrato que rege como vai ser esse, em caso de uma separação, quem tem direito ao quê e assim por diante. Aquilo é um contrato. Aqui nós estamos falando de uma união espiritual, algo que vai para além dos nossos olhos. Por isso, a importância, a centralidade dessa celebração. Por isso que não é um negócio que a gente vai lá no... eu já atendi muitos casos assim, né? Reverendo, quanto é que é o casamento na sua igreja? Quanto é? Eu não sou um profissional celebrante, como um juiz, que você vem a mim, me paga e eu vou lá celebro o seu casamento. Aqui a Bíblia diz que o casamento é uma união espiritual. O casal, se tornam uma só carne. É algo importante, é algo que o casal consagra na presença de Deus. Não é uma coisa que a gente contrata, assim como a gente contrata o fotógrafo, assim como a gente contrata um outro profissional envolvido ali no entorno da festa. Não. Aqui há uma aliança entre homem e mulher
selada pelo Senhor. Essa é a definição do casamento. E como eu falei, essa afirmação é repetida 4 vezes, aliás 5, 2 vezes, 2 evangelhos e também as cartas de Paulo aos Coríntios e aos Efésios, e nessa primeira, né, Gênesis, o início da Bíblia, que é a lei. E a gente vai trabalhar com alguns casais que a Bíblia traz como exemplo. O interessante é que a Bíblia traz exemplos de pessoas não como super-heróis, como pessoas que têm superpoderes, que não pecam, que não erram. Não! A Bíblia, ela é tão sagrada e tão plena que ela nos ensina em todos os detalhes da nossa vida. E a palavra de Deus não deixaria passar em branco esses ensinamentos. Como lidar num relacionamento entre homem e mulher. E as consequências que isso gera se o casal, ou homem ou mulher, se afastam da verdade, do que Deus promete em cumprir. E nós vamos falar em primeiro lugar sobre Abraão e Sara. Abraão tem como suporte, né, uma frase, o homem de fé. Então, Abraão, ele se torna assim como um exemplo, né? Nossa, um homem de fé. Mas teve momentos que Abraão e Sara desacreditaram na promessa do Senhor. E esse texto se encontra lá em Gênesis, toda a história, né? 15, 16 e se segue, nos capítulos 15 e 16. Mas eu saliento o verso 5 do capítulo 15, que diz assim, ó. Quando Abraão, olha só, quando Abraão casou com Sara, ele tinha, os dois, o grande sonho de ter filhos, né? O grande sonho deles era aumentar a sua família, ter bastante filhos com saúde, né? A gente almeja isso, né? Uma família próspera, com bastante saúde, com bastante alegria. Então, Abraão vai a Deus e diz assim, Deus, eu quero ter filhos, né? E Deus tira Abraão de onde ele estava e diz assim, Abraão, olhe para o céu. Isso diz no versículo 5. Olha lá, diz assim, então conduziu até para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a sua posteridade. Então Deus, nessa promessa, diz para Abraão, olha Abraão, não se preocupe, porque a tua posteridade vai ser como essas estrelas. Agora vocês imaginam, né? Abraão recebendo essa promessa, o coração de Abraão se enche de alegria, compartilha com Sara. Nossa, Sara, você vai ser uma mulher muito vitoriosa, você vai ser mãe de muitos filhos, você vai ver a sua casa cheia de alegria e tal. Só que os anos começam a passar e nada acontece. Sara não tem filhos, Abraão começa a ficar velho, e aí começa as adversidades. Quando a nossa promessa não chega para ontem, a nossa solução no nosso lar não chega para ontem, a gente faz o quê? Pega atalhos. E esses atalhos não vêm de Deus. E o que Sara faz? Sara sugere que Abraão se deite com uma serva e tenha um filho. Apesar de todas as circunstâncias, né? Deus não prometeu isso. E Deus vem a Abraão e diz, Abraão, eu prometi um filho do ventre de Sara. Graça e paz, gente. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Eu sou Antônio da Thalissa. Olá, pessoal, eu sou a Thalissa do Antônio.
E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse dia tão especial que a gente dedica para pararmos e refletirmos sobre o nosso relacionamento. Precisamos estar voltados a Deus nesse momento para fortalecer essa relação entre homem e mulher, marido e esposa. Queridos, como igreja, nós anualmente promovemos o jantar ou o encontro de casais. Ano passado tivemos a bênção de termos dois, um aqui na cidade de São Gabriel e o outro lá em Catuçaba, que é interior de São Gabriel. Mas esse ano, devido a esse contexto que nós estamos vivendo, não foi possível a realização desse evento, mas com a graça de Deus, Ele nos permite que através desse espaço nós continuamos cumprindo o nosso propósito como ministério. E é interessante deixar claro, nesse momento dessa nossa conversa, que desde aquele momento que nós instituímos, nós criamos esse espaço, um jantar, encontro de casais, esse ministério que surgiu, não foi com o objetivo de nós darmos aula, nós como casal, darmos aula para os outros. Afinal de contas, nós temos poucos anos de casamento, enquanto alguns que nos assistem aí têm montes de anos de casamento, poderiam nos servir e dar aulas. Não é esse o objetivo. Aqui nós buscamos, pela palavra de Deus, instrução, orientação, para termos relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós, como casais e casais que creem no Senhor. Por isso, nesse primeiro momento, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, consagrando esse tempo, que você, aí juntamente com seu cônjuge, possa agora prostrar sua mente, fechar seus olhos e orar ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, que nesse momento possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Ele seja de transformação, de renovo, de refrigério, Pai, ao nosso relacionamento contigo e com o nosso amor. Esteja, Senhor, falando ao nosso coração, esteja nos nossos lares, Deus, com os nossos filhos. Clamamos, Pai, a Tua presença nesse momento em cada lar que está nos ouvindo agora. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está conectado, que bom que você está dedicando esse tempo para assistir. E nós lhe desafiamos também a estar compartilhando esse vídeo com outros casais. E o desafio, esse vídeo não é para assistir sozinho. Então, chame seu cônjuge, deixe para daqui a pouco, como é algo gravado, então deixa para daqui a pouco, se você está aí sozinho, para que os dois sejam ministrados pela palavra de Deus que estará sendo anunciada aqui. Por isso, queridos, num primeiro voltar-se à palavra, nós queremos pegar da onde vem essa questão do casamento, dessa instituição, qual é o princípio disso? E aí nós vamos para o princípio, Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 traz uma definição fantástica, e essa é a nossa compreensão de casamento como igreja. Gênesis capítulo 2, o versículo 24, nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante destacar, para quem gosta de base bíblica, esse mesmo versículo, essa mesma afirmação, além de ser dita aqui no livro de Gênesis, também é dita por Jesus
dois evangelistas, o evangelista Mateus, no seu capítulo 19, versículo 5, e também Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8, vai usar praticamente essa mesma afirmação. Ou seja, é palavra de Deus. E para quem gosta assim dessa questão de referência, por ela ser citada tantas vezes, comprova ainda mais da sua centralidade, da sua importância. Se Deus inspirou os autores bíblicos para relatarem e destacarem lá nos seus escritos, é porque ele queria destacar a importância desta afirmação. Essa afirmação também foi dita, repetida, por Paulo ao escrever 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16, e também a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Veja só, 4 vezes. Na lei, Gênesis, nos evangelhos, Mateus e Marcos, e também nas cartas pastorais, Coríntios e Efésios. E aqui nessa afirmação nós temos a base para o que nós compreendemos como casamento. Veja só, por isso deixa o homem pai e mãe. Há aqui um rompimento. Aquela família que era constituída de pai, mãe, filho ou filha, agora é rompida. Alguém se afasta daqui e vai começar uma nova família. Um novo começo. A partir do homem e da mulher. Então, aqui é uma palavra interessante. Quando nossos filhos crescem, amadurecem, se casam, aquela importância, nós continuamos apoiando, nós continuamos orando por eles, mas eles precisam construir a sua vida como casal, a sua vida como família. Nós damos apoio. Agora, quem constrói esse novo lar, essa nova família, são eles, porque a partir disso se inicia uma nova família. Um outro dado: o homem se une à sua mulher. Homem e mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Mas como assim? Nós continuamos tendo diferenças. O jeito de ser, muitas vezes de pensar, temperamentos. É claro que continuamos sendo duas pessoas com as nossas diferenças, mais aquela bagagem cultural que nós trazemos. Sim, nós temos também formações diferentes. Tudo isso. Agora, o texto bíblico, quando fala aqui uma só carne, ele está falando da união espiritual entre o homem e a mulher. Não é aquela coisa de um contrato, como é o casamento civil, lá no cartório. Ali é um contrato que rege como vai ser esse, em caso de uma separação, quem tem direito ao quê e assim por diante. Aquilo é um contrato. Aqui nós estamos falando de uma união espiritual, algo que vai para além dos nossos olhos. Por isso, a importância, a centralidade dessa celebração. Por isso que não é um negócio que a gente vai lá no... eu já atendi muitos casos assim, né? Reverendo, quanto é que é o casamento na sua igreja? Quanto é? Eu não sou um profissional celebrante, como um juiz, que você vem a mim, me paga e eu vou lá celebro o seu casamento. Aqui a Bíblia diz que o casamento é uma união espiritual. O casal, se tornam uma só carne. É algo importante, é algo que o casal consagra na presença de Deus. Não é uma coisa que a gente contrata, assim como a gente contrata o fotógrafo, assim como a gente contrata um outro profissional envolvido ali no entorno da festa. Não. Aqui há uma aliança entre homem e mulher selada pelo Senhor. Essa é a definição do casamento. E como eu falei, essa afirmação é repetida 4 vezes, aliás 5,
2 vezes 2 evangelhos e também as cartas de Paulo aos Coríntios e aos Efésios, e nessa primeira, né, Gênesis, o início da Bíblia, que é a lei. E a gente vai trabalhar com alguns casais que a Bíblia traz como exemplo. O interessante é que a Bíblia traz exemplos de pessoas não como super-heróis, como pessoas que têm superpoderes, que não pecam, que não erram. Não! A Bíblia, ela é tão sagrada e tão plena que ela nos ensina em todos os detalhes da nossa vida. E a palavra de Deus não deixaria passar em branco esses ensinamentos. Como lidar num relacionamento entre homem e mulher. E as consequências que isso gera se o casal, ou homem ou mulher, se afastam da verdade, do que Deus promete em cumprir. E nós vamos falar em primeiro lugar sobre Abraão e Sara. Abraão tem como suporte, né, uma frase, o homem de fé. Então, Abraão, ele se torna assim como um exemplo, né? Nossa, um homem de fé. Mas teve momentos que Abraão e Sara desacreditaram na promessa do Senhor. E esse texto se encontra lá em Gênesis, toda a história, né? 15, 16 e se segue, nos capítulos 15 e 16. Mas eu saliento o verso 5 do capítulo 15, que diz assim, ó. Quando Abraão, olha só, quando Abraão casou com Sara, ele tinha, os dois, o grande sonho de ter filhos, né? O grande sonho deles era aumentar a sua família, ter bastante filhos com saúde, né? A gente almeja isso, né? Uma família próspera, com bastante saúde, com bastante alegria. Então, Abraão vai a Deus e diz assim, Deus, eu quero ter filhos, né? E Deus tira Abraão de onde ele estava e diz assim, Abraão, olhe para o céu. Isso diz no versículo 5. Olha lá, diz assim, então conduziu para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a sua posteridade. Então Deus, nessa promessa, diz para Abraão, olha Abraão, não se preocupe, porque a tua posteridade vai ser como essas estrelas. Agora vocês imaginam, né? Abraão recebendo essa promessa, o coração de Abraão se enche de alegria, compartilha com Sara. Nossa, Sara, você vai ser uma mulher muito vitoriosa, você vai ser mãe de muitos filhos, você vai ver a sua casa cheia de alegria e tal. Só que os anos começam a passar e nada acontece. Sara não tem filhos, Abraão começa a ficar velho, e aí começa as adversidades. Quando a nossa promessa não chega para ontem, a nossa solução no nosso lar não chega para ontem, a gente faz o quê? Pega atalhos. E esses atalhos não vêm de Deus. E o que Sara faz? Sara sugere que Abraão se deite com uma serva e tenha um filho. Apesar de todas as circunstâncias, né? Deus não prometeu isso. E Deus vem a Abraão e diz, Abraão, eu prometi um filho do ventre de Sara. E mais tarde vem o Isaac, né? O rei Isaac. Mas o que demonstra esse casal é que a gente também, nas adversidades, muitas vezes, buscamos caminhos que não vêm de Deus. E isso causa uma catástrofe, porque estar longe de Deus nos afasta da promessa real. Deus é misericordioso e pode sim
transformar a maldição em bênção. Mas nós, como casais, precisamos estar focados na verdade que vem de Deus. Gente, nada de atalhos. Palavra de Deus. Aliança com o Senhor. Uma vez que eu assumi compromisso, Ele é fiel. Então nada de sair encurtando o caminho. É por aqui, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido do meu jeito. Não. Mais da vontade de Deus e menos da nossa. A oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nos nossos relacionamentos isso é fundamental. Um outro casal, um outro exemplo bíblico. Em alguns aspectos são semelhantes. Zacarias e Isabel. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Veja a definição que a palavra nos traz deste casal. Que belíssima definição. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lembra a referência que eu fiz? Da importância de nós sermos fiéis à palavra. Independente se a coisa está demorando, se a promessa não está vindo, se aquele desejo nosso de resolver isso ou aquilo não está chegando, nós oramos e não está nada acontecendo, permaneça fiel. Ele é justo, Ele é fiel. Nós precisamos nos submeter à sua vontade. Ele não falha, nem tarda e nem falha. Esperemos no Senhor firmes na fé, irrepreensíveis. Busquemos esse alvo. Irrepreensíveis. Eles também, Zacarias e Isabel, já estavam em idade avançada. Mas vem a eles a palavra do Senhor através do anjo. Veja o versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Uma palavra muito semelhante àquela promessa que Deus fez a Abraão. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. A oração, aquela busca que eles tanto queriam como casais, essa busca que é tão natural, ter filhos, ter um herdeiro, ter aquele que vai levar o teu nome. Eles oraram, com certeza oraram por anos. Vem a palavra: fiquem tranquilos, não tema, a tua oração foi ouvida. Mas aí, ele se dá conta de algo. Veja o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele vê a sua condição. Ele realmente conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. Mas ele vê também a sua limitação. Ele vê e reconhece que aos seus olhos era algo impossível, ou quase impossível. Mas veja a repreensão do anjo. O versículo seguinte, 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, isso é palavra de Deus para a tua vida. Não é uma coisa que a gente está ideal que a gente está planejando aqui. É palavra de Deus para a tua vida. Amém. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. É a boa notícia que veio de Deus. A missão dele era acolher aquilo. Mas ele, olhando para a sua realidade, ele vê que era impossível. Ele acha ser impossível, porque aos seus olhos era algo impossível. Mas é palavra de Deus. Deus é conosco. Deus é o Deus dos impossíveis. Então creia, ore mais, se consagre, não duvide do poder restaurador, curador, sobrenatural de Deus, queridos.
Gente, nos dois casos, nós vemos falhas. Zacarias e Isabel, nesse caso o texto destaca Zacarias. Zacarias duvidou. Ele se deu conta de que era algo um tanto impossível. No outro caso, Abraão e Sara duvidaram também ao olharem para a sua condição, verem que era também impossível e resolvem dar uma ajudinha para Deus, atalhando. Sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente usa? Não. A promessa foi feita, a promessa vai acontecer. Nós precisamos permanecer fiéis à palavra. Mas aí, quem sabe se a gente tem esse ideal de casamento, definido lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Esses dois exemplos, que embora nós destacamos aqui as falhas, os erros, eram homens, eram mulheres de Deus, nós, quem sabe, olhamos para a nossa realidade. Nossa, como eu posso? Eu tenho tantos problemas, nós temos tantas limitações. E aí vem uma palavra que é central, e é por isso que nós estamos criando esse espaço. Nós queremos que essa palavra vá à sua vida e promova cura no seu relacionamento. Uma palavra de cura. É essa palavra que nós queremos buscar nesse dia. E para a gente conseguir alcançar essa cura, é fundamental a gente olhar para nós mesmos. Eu, Thalissa, olhar para mim como esposa. Como posso melhorar? O que eu quero curar no meu casamento? Que Deus, através de mim, cure no meu casamento. Mas para isso, eu preciso olhar para mim. Para mim, Thalissa, para mim, Antônio. Olhar para si e ver em que eu tenho errado, quais são as minhas falhas, o que eu tenho agregado no meu relacionamento, na harmonia do meu lar, quais são as palavras em que durante o dia eu confio, eu profiro dentro da minha casa. Precisamos nos analisar, eu, Thalissa, nós, como mulheres, como esposos, para que Deus nos cure. É através desse olhar de analisarmos a nós mesmos individualmente para alcançarmos a cura no Senhor. É muito fácil a gente chegar e querer mudar o outro. Eu, marido, querendo mudar Thalissa. Ou, ao contrário. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Não tem como. Agora, tem algo que pode transformar a vida do outro. O Senhor. Ele nos criou. Somente Ele pode transformar nosso caráter, nosso ser como um todo. Por isso aqui entra essa palavra que é central. Primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. Como eu tenho vivido nesse relacionamento, onde eu tenho errado. Essa é uma palavra central. Reconhecer as minhas limitações e as minhas culpas. Porque é fácil de ver os erros dele. Culpa, né? Botar a culpa no outro, a gente apontar o defeito do outro, dizer não, eu não erro, quem tá errando é ele, ou não, eu não erro, quem erra é ela. Isso é ao meio que automático. E vocês sabem que isso aconteceu já há muito tempo atrás. E nós vamos contar na verdade, foi o primeiro episódio de um casal onde eles não assumem a culpa e colocam em terceiros a culpa do erro deles. E esse erro que nos afasta de Deus. Voltemos-nos novamente ao princípio, Gênesis, capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis nos narra a queda. Ou seja, tinha uma aliança
entre o ser humano e Deus, entre Deus e a criatura. O detalhe que aqui o Gênesis capítulo 3 nos narra a queda, ou seja, o rompimento desta aliança. E quando Deus vai ao encontro do homem, da mulher, como era de costume, a palavra deixa isso claro, veja que cena belíssima. O Senhor vai até o jardim e caminha pelo jardim para ter um encontro diário, ao amanhecer, com o homem e com a mulher. Comunhão plena, perfeita. Mas algo mudou, algo diferente nesse dia em especial. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui dá a ideia de que parece que era comum, ele estava ali. Aliás, não parece, ele estava ali todos os dias. Algo diferente começa acontecendo nesse. Por isso você pergunta: onde estás? Tu deverias estar aqui como estavas todos os outros dias. E aí vem a resposta. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ué, como assim? Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, atente para essa resposta. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não fui eu, ela me deu. Veja que coisa, né? E olha a mulher. E aí Deus vai para a mulher, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Primeiro, a pergunta foi para Adão: você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Você tinha tudo naquele jardim. Tudo era para o proveito deles. Só uma árvore era reservada ao Senhor. Aquela eles não podiam tocar. Mas eles caem na tentação, eles se deixam levar. Havia uma aliança. Você vai comer de tudo aqui, menos desta árvore. Mas eles não resistem, eles caem na tentação. Primeiro a mulher, depois o homem. Essa ordem não vem ao caso aqui. Agora, a questão central que a gente traz aqui é essa responsabilidade que nenhum dos dois assumiu. A mulher, como o homem, tinham responsabilidade, aliás, tinham a maturidade suficiente para, diante da tentação, dizerem não. Quando veio a tentação para a mulher, ela tinha maturidade suficiente para dizer não, eu assumi uma aliança com o Senhor disse, aliás, ela lembrou disso. Quando a gente vê lá na tentação, ela lembrou disso, só que se deixou levar. Ela sabia o que era a palavra de Deus para a vida dela. O que dizia a palavra de Deus. Mas ela se deixou levar, enrolar pelo tentador. Adão, da mesma forma, ele tinha maturidade suficiente para chegar e dizer assim: você fez isso, eu não vou fazer isso, porque na palavra, aliás, eu assumi um compromisso, uma aliança com o Senhor. Eu não vou romper essa aliança. Mas ele se deixou levar também. Então, como assim? Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Não, eu errei. E esse é o ponto chave da questão. Nós
assumirmos nossos erros, nós reconhecermos que precisamos. Quando a gente fala de tentação, uma aliança, lembre-se da tentação que Jesus enfrentou. Mateus capítulo 4. Ali está claro. O tentador também tentou usar, aliás, usou da palavra de Deus para distorcer, para enrolar e para enganar o Filho de Deus. Mas ele não se deixou enrolar. Ele lembrou e permaneceu firme na palavra. Esse é o meu, o seu, o nosso desafio. Permanecermos firmes na palavra. No casamento, aquela união espiritual, essa aliança que a gente assume na presença do Senhor. Nós estamos os dois, nós estamos com as testemunhas, está ali o pastor, e acima de tudo é o casal que assume uma aliança entre eles na presença do Senhor. A essa aliança nós temos que permanecer fiéis, independente da tentação, independente do contexto, das dificuldades que a gente possa estar enfrentando. Por mais boa a proposta possa parecer diante de nós, nós precisamos nos manter fiéis. Essa é a diferença. Você quer cura no seu casamento? Eu repito aqui, não há impossíveis diante de Deus. Mas está tão difícil, a gente briga sempre, tem tantas dificuldades, a gente não consegue lidar com as nossas diferenças. Não há impossíveis diante de Deus. Eu não vou conseguir mudar a Thalissa, obrigando ela. Nem eu vou conseguir mudar o Antônio. Mas nessa proposta que a gente traz, né, nessa reflexão, da gente se avaliar, se analisar como indivíduo. Assumir nossa culpa. Às vezes a gente pode pensar assim, Thalissa, reverendo Antônio, mas eu assumo meus erros, ele nunca assume os erros dele. Gente, a palavra tem uma resposta, a palavra de Deus tem uma resposta. Quando a gente escuta, né, os erros do outro, ou o outro não admite os seus erros, né, nós podemos fazer uma coisa que pode nos ajudar. Será que é falando todos os dias o erro que ele tem? Ou murmurando, falando dentro de casa? O que a palavra de Deus nos orienta para quando eu não consigo, não tem solução. Eu tô fazendo todo o meu melhor, mas a pessoa, né, o meu marido, a minha esposa não muda, né? Vamos ver o que a palavra nos diz? Você quer cura no seu relacionamento? Receba esta palavra, essa direção do Senhor para a minha, para a nossa, para a sua vida. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Todos nós erramos, mas ao confessarmos os nossos pecados, podemos alcançar consolo e mudança, cura, restauração. Essa é uma palavra dos céus, uma palavra de cura para as nossas vidas. É importante. E aí aquela ênfase que a gente estava falando aqui, nada de Adão e Eva. Sabe aquela coisa de foi ela. Foi ele. Foi a serpente. Foi o outro lá, alguém de fora do casamento. Não busque culpados. Reconheça seus erros. Aqui a palavra nos orienta a confessarmos, a abrirmos o nosso coração um ao outro. E aqui uma palavra central. Não é confessar para qualquer pessoa. Muitas vezes
nós temos até facilidade de nos abrirmos, aí a gente se abre com qualquer um. Cuidado com quem você se abre. Aqui a palavra diz para nos confessarmos uns aos outros. É aquela pessoa crente, aquela pessoa, nesse caso, nós estamos falando do relacionamento, é você e sua esposa, é você e seu esposo. Não é com um estranho, é entre vocês. Aqui essa palavra está sendo direcionada para casais. Então, é conversar um com o outro. Esse ambiente de amizade, de partilha das nossas aflições, das nossas falhas, reconhecer, em vez de culpar, em vez de empurrar para o outro, reconhecer os meus erros, as minhas falhas, confessar arrependidos os nossos pecados, as nossas falhas, num ambiente de oração, de consagração ao Senhor. Orai uns pelos outros. Lembram aquilo que eu falei? Eu não posso mudar Thalissa. Thalissa não vai me mudar. Não funciona assim. Eu não vou conseguir mudar ninguém. Agora eu posso orar por ela. Ela pode orar por mim. Nós oramos um pelo outro. E isso abre as portas do nosso coração para o agir transformador e restaurador do Senhor, o nosso Criador. O único que sabe como moldar nossa vida, transformar nosso coração. Aliás, quando a palavra de Deus nos fala dos frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é domínio próprio, outro é amor, enfim, paciência, benignidade. Aqui a gente podia enumerar todos eles, mas só para exemplo. Então, o que pode gerar isso? Deus em nós, em nosso coração. Então, eu preciso orar por ela. Em vez de me afastar, em vez de brigar, em vez de tentar obrigá-la ou obrigá-lo, não, eu vou orar por ele, como a palavra me orienta aqui. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Confessemos os nossos pecados, assumamos a nossa culpa, a nossa responsabilidade, oremos um pelo outro. Ali vai haver cura, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém. Muito pode, por sua eficácia. A oração tem poder, a súplica do justo. Quando nós nos prostramos, oramos. Lembra daquela afirmação de Lucas, que o anjo afirma para Zacarias? As tuas orações foram ouvidas, não temas. A minha, a sua oração também serão ouvidas. E nosso relacionamento será curado, será restaurado pelo Senhor, pelo agir do Todo-Poderoso na nossa vida. Mas lembre-se, não é ela que precisa, não é o outro que precisa. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer nossas falhas e, na presença do Senhor, em oração, confessarmos. Porque nele, ali, vai acontecer a cura. Queridos, o casamento, como nós mencionamos, é uma aliança entre o homem e a mulher na presença do Senhor. Um elo, um cordão de 3 dobras. Mas ele precisa estar firme. Os 3. O Senhor está ali sempre, à disposição, pronto a abençoar, pronto a transformar nossas vidas. Nós não podemos tirar Deus de lado. Nós não podemos nos afastar um do outro. Nós precisamos estar juntos na presença do Senhor. Porque nele está a cura. Porque nele está a restauração, nele está a vida. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele instituiu. E Deus, ele quer ver um lar, ele deseja que todo lar seja abençoado, que a presença dele seja bem-vinda. E um lar onde há desarmonia, há
a brigas, a contritos o tempo todo, não há como o Espírito de Deus agir, não há Exato. como Deus estar, né, em um ambiente de brigas. Então, o desejo de Deus é curar o teu lar, curar o que está dificultando o relacionamento de vocês, o que está causando divisão, aquele motivo em que vocês brigam. Deus quer transformar. Se você confiar, orar, tentar mudar você primeiro e entregar a Deus o que você quer que o teu esposo, a tua esposa mude, Deus está com os ouvidos atentos e pode sim transformar um lar aonde a gente acha que não tem mais jeito em um lar de vitória. Um casamento renovado, onde os filhos são educados com amor, com perseverança, com alegria, onde aquele ambiente de lar já não é mais um peso, não é mais aquele ambiente pesado, e sim é o teu cantinho, onde você ama estar, porque Deus está ali. Amém. E aí não importa quantos anos de relacionamento vocês têm. Se vocês estão ainda no namoro, se vocês estão em poucos anos de casamento, se você já tem muitos anos de casamento, muitas experiências, não importa. Deus não pode faltar. Quem sabe, mas nós temos orado pouco. Tome essa decisão e comece hoje a orar pelo teu cônjuge. Tome essa decisão e comece a fazer isso juntos, gente. Buscando pela palavra, buscando direção na palavra. Esse tempo de isolamento, de nós não podermos realizar cultos presenciais, nos ensinou que nós podemos ter contato com pastores, com ministérios do outro lado do mundo, literalmente. Hoje nós passamos o dia praticamente sendo ministrados através de uma conferência, ouvindo pastores de diferentes partes do mundo. Pastores que inclusive lidaram, pastores americanos que lidaram com o furacão Katrina, por exemplo, partilhando sua experiência naquele tempo de tanto sofrimento. Pastores de lugares tão diferentes que o nosso, ministrando nós aqui em São Gabriel. Nós não saímos do conforto da nossa casa. Nós, como casais, podemos ser ministrados através dessa tela. Nós temos internet, nós estamos vendo esse vídeo. Então é possível, sim, que a gente dedique um tempo, mesmo nós tendo filhos. Nós estamos gravando esse vídeo, a nossa pequena está descansando. É possível, sim, com pequeno esforço, criar espaços para que nós, como casais, possamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Dizer que, eu tenho filhos, não posso, não tenho mais tempo, é fazer como Adão e Eva, que jogaram a culpa para o outro. Não. Tem tempo. Aliás, a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. Sim, há tempo. Crie esse tempo. Se esforce. Ore. Busque mais ao Senhor. Seja ministrado pela palavra do Senhor. E o Senhor vai operar cura. Impossíveis serão postos abaixo. Amém. Pela graça de Deus. Pelo agir restaurador do Senhor. Louvado seja o seu nome por essa palavra. Que bênção que você pôde dedicar esse tempo e estar sendo ministrado por essa palavra. Não deixe de compartilhar com outros. Agora nós queremos orar pelos nossos relacionamentos. Se você puder aí agora, dê a mão para sua esposa, para o seu esposo, fique pertinho para receber essa oração que vem de Deus para nós.
que essa bênção, né? Receba no teu lar, no teu casamento, essa bênção do Senhor na tua casa. Querido Deus, nós nos prostramos diante de Ti, querendo elevar louvores a Ti, ó Pai. Tu nos permitisses que tivéssemos este momento, na Tua presença, sendo ministrados pela Tua palavra. Ó Deus, eu oro que essa palavra frutifique em nossos corações, em cada coração que recebeu. Amém. Que essa palavra frutifique a 100 por 1. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por seres esse Deus misericordioso, que nos permites nos achegarmos a Ti, reconhecermos nossos pecados, recomeçarmos. Ó Deus, obrigado pela Tua misericórdia. Também nos ensina a sermos mais misericordiosos como casais. Muitas vezes nos falta paciência, muitas vezes nos falta humildade de reconhecermos nossos erros. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos diante de Ti que somos tão pequeninos. Nós reconhecemos que pelos nossos métodos, seguindo a nossa vontade, o nosso jeito, não dá certo. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos mais da Tua sabedoria, da Tua palavra, Senhor. Pai querido, visita cada lar, cada casal que nesse instante se prostra na Tua presença. Cada casal que dedicou esse tempo para ouvir essa ministração. Tu conheces, Senhor, a cada um. Tu conheces o nosso coração. Conheces as nossas alegrias. Sabes também das nossas limitações, do quanto precisamos crescer, aonde precisamos melhorar. Vem, Senhor, com Teu poder sobre cada um de nós. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. O poder do alto que nos assiste em nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, a melhorarmos, a crescermos. Vem sobre nós com Teu poder, ó Senhor. Derrama paz sobre os nossos lares. Opera cura, restauração em cada um destes relacionamentos. Tu sabes, Senhor, a área da nossa vida que precisa ser transformada, que precisa ser impactada pelo Teu poder, pela Tua graça. Venha a nós, Senhor, opera a cura. Manifesta a Tua glória, Senhor, para a Tua honra e glória. Pai, nos prostramos na Tua presença, reconhecendo que sozinhos não conseguimos. Venha nos abençoar. Venha derramar da Tua graça sobre nossas vidas, nossos lares. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor que nos permitiu termos este momento. Como temos dito em outras transmissões, o inimigo pode ter achado que fechou as igrejas, parou os ministérios. Pelo contrário, o Senhor possibilitou que nós chegássemos ainda mais longe, alcançando pessoas que de outra forma nós não alcançaríamos. Louvado seja o Senhor. Que bom que você ficou conosco até este momento. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros casais, para que outras vidas sejam abençoadas. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, esteja sobre seu lar, sobre seu casamento, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. E amém. Jesus te abençoe. Um grande beijo.